Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer um melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Posso dizer amém, meus irmãos? Amém. Não é uma lição apenas histórica, não é uma lição com um contexto, um pano de fundo, em que de fato nós precisamos observar o cenário de forma panorâmica, como um todo, mas uma lição que nos apresenta diversos pontos práticos, de forma que podemos aplicar na nossa vida, na nossa rotina. Nós vimos no tópico primeiro sobre a descoberta de Mardoqueu em relação àquela conspiração. A gente aprendeu sobre os bastidores do poder, o que estava acontecendo ali nos bastidores, e Deus permitiu que Mardoqueu descobrisse todo aquele cenário terrível, aquela situação, e através de Mardoqueu, veja que interessante, não é? Através de Mardoqueu, que era um líder, podemos dizer assim, do governo, mas era judeu, não tinha, ou pelo menos humanamente falando, aquele sentimento, não é, de devoção ao rei, de fidelidade ao extremo, porque o rei não era um judeu, mas ele era um homem justo, não é? Ele era um homem honesto, era um homem de Deus, e por ser um homem de Deus, honesto, justo, ele adotou aquela postura e de forma prudente, repita comigo, a ação de Mardoqueu foi prudente, porque não houve de imediato uma acusação e um castigo. Observe que houve uma ação pausada até o castigo acontecer. Se investigou, se esclareceu os fatos, e daqui a gente conseguiu entender algumas coisas práticas também, Às vezes a gente recebe uma informação a respeito de alguém, a respeito de algum acontecimento, e a gente aprende aqui a agir de forma prudente. No capítulo, ou no tópico de número 2, o segundo tópico, a gente vai verificar sobre a exaltação de Amã. A gente viu aí sobre a descendência, como Amã veio, e aqui é importante, principalmente para os novos convertidos, aqueles mais novos, que Amã é um, Naamã é outro. Quem diz amém, meus irmãos? São duas épocas diferentes e duas pessoas diferentes, mas a palavra, os nomes são semelhantes, podem confundir. Observe que Amã, mesmo, permitam dizer assim, é como se tivesse caído ali de paraquedas. Ele não agiu como Mardoqueu, ele não tinha o mérito que Mardoqueu tinha, por ter dado livramento ao rei, mas mesmo assim Amã foi posto como sendo a autoridade máxima, diante do rei, ali na presença do rei em relação aos demais. E como o nosso diácono e vice-dirigente já falou aqui, a palavra sanguinária, a palavra carne, o título, a carne, significa sanguinário. Isso já fala um pouco a respeito do perfil de Amã, não só esclarecendo o significado de nomes, mas avaliar o contexto do livro de Esther e a sua ação com relação aos judeus, Porém, a nossa lição vai dizer, de que ele é tido como um herói, e Mardoqueu, que é um herói, aparentemente foi esquecido. E aqui a lição vai falar sobre a importância de evitar as frustrações. Eu acho que vale a pena a gente frisar isso. Repita comigo: a importância de evitar as frustrações. É claro, meus irmãos, que frustração faz parte da nossa vida. Quem diz amém? Amém. Todos nós, um dia, já nos frustramos com alguém ou com alguma coisa. Mas isso pode se agravar quando alguém cria alguma expectativa muito elevada a respeito de alguma coisa. Nós devemos ter muito cuidado. Nós dissemos à classe ali de jovens, que nós devemos ter muito cuidado com expectativas. E o inimigo, se a gente não tiver cuidado, pode trabalhar nisso.
Nós devemos ter muito cuidado com expectativas. Fazer alguma coisa, agir de uma forma, não é? Às vezes a gente nem quer, não é, receber nada em troca. Deus sabe o nosso coração, mas fica aquela expectativa, observando alguma coisa, e de repente não acontece, e de repente ninguém vê, e de repente, não é, fica ali pelos bastidores. Se a gente não tiver cuidado, o inimigo pode trabalhar no nosso coração. Não é? E a gente ficar frustrado com relação a alguma expectativa não realizada. Mardoqueu, ele é um exemplo de contentamento no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos Paulo. Paulo disse assim: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar em fartura, mas também sei padecer necessidade. Eu sei entender que vou estar por vezes em segurança, no conforto, mas também vou ficar exposto aos perigos. Às vezes eu vou estar rodeado de amigos, mas também sei estar em solidão. Isso é contentamento, meus irmãos. O nosso contentamento não vem do desdobramento das nossas obras, daquilo que fazemos, das coisas que falamos, realizamos. O nosso contentamento emana exclusivamente do Senhor. Asaf é um exemplo disso. Por um momento, não é? Ele pensava que a sua boa postura deveria lhe dar um retorno terreno. Aí ele disse assim: tenho eu servido a Deus em vão? Por que é que eu sirvo a Deus? Eu sou fiel e só o ímpio prospera. Diz que Deus não existe, e se existe não há temor no coração deles. É vestido com um colar de violência, os seus olhos são gordurosos, altivos, são soberbos, mas não se acham em apertos, vivem bem, estão aí vivendo uma vida boa. Aí Asaf, no fim do capítulo do Salmo 73, ele disse assim: até que entrei no santuário de Deus. Aí ele diz assim: os que se alongam de ti perecerão, mas para mim, como é aproximar-me de Deus. Nosso contentamento vem do Senhor. Irmãos, o último tópico, entra uma ênfase aí um pouquinho maior aqui, no último tópico da nossa lição, vai falar justamente sobre a palavra-chave, podemos dizer assim, da lição, né? É uma palavra que deve ficar fincada em nossa mente hoje. Repita comigo: resistência. Mais uma vez, resistência. E a lição vai falar justamente sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Observe que Amã era um homem, capítulo 3, versículo 2, que estava sendo reverenciado por todos. Observe que Amã, por onde passava, todo mundo se curvava, mostrava reverência, se prostrava, mas Mardoqueu sabia bem do Deus a quem ele servia. E ele conhecia, por certo, se não me permitam dizer, ele conhecia os registros de Daniel. E ele sabia do livramento que Deus havia dado àqueles 3 homens, por não se prostrarem diante da estátua. Eu penso, permitam, meus irmãos, que quando Amã passava, era como se Mardoqueu estivesse vendo a estátua de ouro, e todo mundo se prostrando. E ele disse: mas eu não. O Espírito que operou na vida de Ananias, de Misael e Azarias está sobre mim, e eu não vou me prostrar. Irmãos, lá fora, que o mundo se prostre, que o mundo viva, que o mundo abrace as ideologias, que o mundo abrace, entre aspas, a cultura do nosso tempo, que o mundo faça, que o mundo cante, que o mundo desça, que o mundo use, que o mundo vá, que o mundo fale, que o mundo pense. Nós resistimos, nós ficamos de pé e não nos prostramos a essas convicções lá fora. Observe que a lição vai falar justamente sobre a condição de judeu, porque o ódio, ele foi nutrido, por certo, por Satanás, no coração de Amã, e Amã foi cada vez ficando mais raivoso, não é? Odiando os judeus por causa da resistência. Olha, irmãos, a Bíblia diz, não é? De
que o mundo estranha o nosso comportamento, porque a gente não vai com eles na multidão. A gente está indo de contra a correnteza do mundo. Quantos dizem amém? Quem aqui conhece, todos conhecem, é o peixe salmão. Já viram o peixe salmão? Não conhece, né? Salmão peixe caro, né? O salmão tem uma característica interessante, né? Ele nada para poder desovar, ele nada contra o quê? Aí é interessante porque a correnteza, né? Bota no YouTube, dá para ver, está lá a correnteza forte, os peixezinhos, a sujeira, pedaço de galho e folha, tudo indo na mesma correnteza e ele indo contra a correnteza, e às vezes até subindo um pequeno riacho contra a correnteza. Meus irmãos, Deus nos chamou para nadar contra a correnteza desse mundo. Ah, mas a igreja precisa se atualizar. Ah, mas a igreja, eu falo isso com muito cuidado, eu reconheço que eu sou por misericórdia, criado na igreja, não é uma palavra assim, mas me permitam os irmãos. Ah, mas a igreja precisa se moldar ao tempo, ao século, e eu vou trazer à tona a palavra do nosso pastor presidente, como nós temos aprendido com ele. A palavra de Deus muda, Deus mudou, o Espírito Santo muda, há alguma sombra de variação na pessoa de Jesus, então a igreja permanece a mesma, a resistência ainda é a mesma, a postura da igreja ainda é a mesma. E a lição vai finalizar dizendo sobre a inimizade intergeracional, a inimizade intergeracional, aquele sentimento que estava no coração de Abraão, provavelmente é histórico. Ele sabia do passado, e ele via das guerras entre o povo dele, os amalequitas, e a nação de Israel. Os irmãos lembram que Samuel fez? Não é? Saul foi lá, Deus deu uma ordem, não é? E Saul não cumpriu, e o rei foi morto pela mão de Samuel. Irmão, um rei morto fica nos registros da sociedade. Amã era um homem entendido, conhecedor da história, e ele sabia muito bem da rivalidade dos judeus com o seu povo, não é? Meus irmãos, olhem bem, preste atenção nisso. A guerra que nós enfrentamos hoje não é uma guerra do século XXI. A guerra que nós enfrentamos hoje não é uma guerra política do século atual. A guerra que nós enfrentamos hoje não é uma guerra que começou na geração atual ou na geração passada. A guerra que nós estamos enfrentando hoje começou desde o dia que um ser angelical decidiu querer ocupar o lugar que era de Deus. Se desdobrou para o Éden. Houve a separação do homem com Deus, e até hoje a gente enfrenta essa guerra. Mas tem uma coisa: Deus tomou a boca de Paulo e disse assim: mas em todas estas coisas, a palavra da boca de Deus por meio de Paulo ainda ecoa hoje em Casa Amarela, dia 25 de agosto de 2024. Deus está dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores por meio do nosso Senhor e